Nesse universo de startups, captar investimento se tornou um objetivo e não mais um meio para atingir determinado fim. Esse é um ponto principal, porque a maioria das pessoas se frustram e porque elas não entendem o jogo da captação de investimento e da construção de um negócio voltado para captar investimentos. Para te ajudar um pouco nesse cenário, eu vou falar sobre o básico, talvez não seja para muitas pessoas, talvez se você for mais avançado, né? Esse vídeo não é para você, esse vídeo é para o perfil, a pessoa que se inscreve na primeira vez em um programa de aceleração de startups, um Inovativa Brasil, um programa do Sebrae, qualquer coisa do gênero. Porque elas demoram muito tempo para entender qual que é o jogo que elas estão jogando e ficam gastando tempo nesses programas de aceleração por não saber o que elas querem, não saber como isso pode estar conectado com a sua forma de ver o mundo. Então eu vou falar sobre o básico, sobre investimentos para startups, e porque talvez isso não seja para você. Provavelmente você não vai captar investimentos. Por um único motivo, você construiu uma empresa sem saber para onde você está indo. E se você quer captar investimentos, você precisa construir um negócio modelado para ter muitos sócios. Então você deve ter preocupação com a sua sociedade desde o início, sobretudo a preocupação sobre como dividir percentuais do seu negócio. Então, se você não tem uma liderança forte, você não vai captar um fundo de investimento. Você não vai conseguir construir uma narrativa sólida para atrair outras pessoas para trabalhar com você. Primeira coisa, então, o líder tem que ser um líder, não tem que ser alguém que dê um nome para colocar no negócio. A gente vê do lado de cá, em programas de empreendedorismo, né, o projeto de escola que deu certo, o projeto da faculdade que deu certo e começa a se inscrever em programas de startups. Não necessariamente a pessoa que está à frente daquilo ali é o líder e não necessariamente os outros se engajam a ponto de se dedicar com afinco, a ponto de perder horas de sono, a ponto de tornar aquele o principal objetivo das suas vidas. E se você quer captar um investimento, você tem que ter um negócio desse tipo. Você tem que ser o líder que inspira as outras pessoas a dar o sangue, a dar o melhor de si, porque é isso que vai chamar a atenção de qualquer investidor lá fora. Quem são os investidores? Vai ter muitas distinções, private equity, VC, investidor anjo, seed money, enfim, diversas instituições, mas dá para a gente simplificar essa tomada de decisão num ponto de vista bem mais simples, que é o quão perto a pessoa que toma a decisão sobre investir num negócio está da geração daquele capital, né? Ou seja, se eu sou um gestor de um fundo de investimentos, eu estou bem longe da geração daquele capital, né? Ele foi gerado lá por um empreendedor, ganhou dinheiro e ele quis colocar no meu fundo, eu convenci ele a colocar o dinheiro no meu fundo, né, porque eu prometi para ele um desempenho. Então, para eu poder captar o dinheiro desse cara, eu estabeleço algumas regras que fazem sentido para ele, prevêem segurança para ele e prevêem segurança para mim, né, como gestor. Eu sou um terceiro, estou gerenciando o capital de alguém. Isso é básico para a gente entender. E se eu estou gerenciando o capital de alguém, eu tenho pouca autonomia para usar esse capital e eu tenho que estar de acordo com aquela promessa que eu fiz para ele. Ó, eu vou captar um fundo para investir nesse perfil para a gente ter um ganho X. Então, esse é o perfil do investimento. E ao conversar com uma pessoa assim, você sabe que ela não tem muita flexibilidade, o capital dela é restrito a um perfil de negócio, a uma forma, né, que já foi pré-estabelecida antes e é fácil de descobrir, é só olhar o portfólio deles e você sabe qual que é a tese, para onde eles estão olhando e coisas do gênero. Do outro lado, a gente vai ter pessoas próximo da geração do capital, que é qualquer pessoa que toma a decisão sobre o próprio dinheiro. Então pode ser um investidor anjo, pode ser alguém com muita grana que já deu um cheque de seed, né, um cheque um pouco maior, ou pode ser uma empresa, um empresário, uma microempresa, né, uma MPME, que queira investir em novas empresas e tem na liderança lá, ainda está ou no conselho, ou na gestão, ainda está o fundador, o cara que colocou o negócio para operação, então ele está muito próximo da geração desse capital. Na minha visão, a maioria dos negócios talvez consigam captar um recurso de quem está muito próximo da geração do recurso, da geração do capital. Ou seja, você vai atrás de dinheiro
de quem tem a pele em jogo, de quem gosta muito do seu dinheiro, de quem não terceirizou ainda a gestão do dinheiro, quem está muito próximo da gestão do próprio capital. Vai ser investidor anjo, pode ser uma outra empresa e coisa do tipo. Então é bom entender isso. Se você for para o capital institucional, não VC, capital institucional, aquele com um terceiro gerenciando o capital, você tem que obedecer estritamente as regras deles, a regra do mercado, a regra de quem já montou esse jogo aí há muito tempo. Já se você vai captar um recurso aí de quem está próximo do dinheiro, né, quem está próximo do fazer o dinheiro acontecer, as regras são as que eles criar no momento que ele quiser investir, e aí você tem muito mais liberdade de convencimento, de conversa, de vender um sonho para essa pessoa. Dito isso, eu vejo nesse cenário que muita gente não sabe do que está fazendo, e se você não sabe que recurso você está buscando, você não vai levantar capital. Você não capta investimento por acaso. É um discurso comum para essa galera iniciante. Se aparecer um investidor, não vai aparecer. O investidor não vai aparecer, não é fantasma. Quem aparece é fantasma, né? O investidor, ele está buscando oportunidades que fazem sentido para ele. E quem está buscando ativamente, normalmente é o capital institucional. O capital que não está buscando ativamente é aquele que você tem mais probabilidade de encontrar, que é a pessoa, o empreendedor que deu certo, que tem uma graninha no banco, a família que tem uma grana, né, a família sua que tem uma grana para aportar em algum recurso. Então é esse capital que você tem mais chance de levantar. Se você quer muito captar recurso, então você precisa modelar o negócio para captar recurso, como eu já falei aqui. Você já vai ter uma preocupação desde o início com a liderança, com o valor que você dá de participação societária para cada membro e com explicar as regras do jogo para todo mundo, porque essas pessoas normalmente não sabem. Então você vai explicar para eles, se você está olhando para investimento, você vai explicar para eles o que é um vesting, né? É uma ferramenta de proteção das ações para o funcionário. Você vai explicar para ele como que ele vai receber as ações da empresa. Se ele sair em determinado momento, ele não tem direito às ações. Você vai explicar como que é o passo a passo. A cada vez que entrar um novo sócio, todo mundo vai ser diluído proporcionalmente. Eles têm que atender isso, e isso não pode ser verbal. Isso tem que estar em documento. Se você for criar um negócio para receber investimento, isso tem que estar no papel, porque as pessoas entendem erradas, elas entendem diferente, elas entendem aquilo que está na imaginação delas, ou você não se expressa bem, e à medida que coloca no papel, a pessoa lê aquilo ali, aí ela sabe do que está sendo tratado, e você evita de ter problemas futuros. Você precisa mostrar que você é eficiente na alocação de capital. Isso que você precisa provar para o seu investidor. Porque ele tem o dinheiro, ele pode dar para você o dinheiro, ele pode colocar no banco o dinheiro, pode colocar em ações, pode colocar em qualquer lugar. E você tem que provar para ele que você é melhor que os outros investimentos. É uma conta difícil de fazer. É uma prova difícil de ter, melhor falando. A conta, em alguns casos, pode ser simples, né? Dependendo do modelo de negócio e do retorno que você consegue ter. Então, se você tem que mostrar eficiência na alocação de capital, o jogo que você tem que mostrar é esse. No meu histórico pessoal, quais valores eu já captei? Ou se eu não captei, né? Por que eu sou uma boa pessoa para gerenciar o seu dinheiro? Por isso que se pede o plano. O que você vai fazer com o meu dinheiro? Para mostrar se a pessoa está com uma visão de alocação eficiente de capital. É isso que ela precisa provar. Tem outros desafios no meio do caminho? Sem dúvida que tem, né? Numa fase inicial, você vai ter que provar que você é um bom líder e consegue atrair pessoas para trabalhar recebendo um salário pequeno em troca de ações desse negócio. Você vai ter que provar que é uma boa liderança. Você vai ter que provar que você consegue construir um time. Você vai ter que provar que você consegue colocar um produto e encontrar um mercado para esse produto. Porém, o desafio para o investidor, que vai estar sempre na visão dele, você vai usar bem o meu dinheiro para isso ou não? Se ele vê que em algum ponto, na formação de time, no encontrar mercado, na aquisição de clientes, você tem alguma dificuldade, ele vai querer que você dê um plano para resolver aquela dificuldade que você tem. Então, por isso que se traz um plano, né, como você vai fazer, como você vai utilizar o recurso
que você está tentando levantar. Para provar que você faz uma alocação, né, nunca captou recurso, né, e provar que faz uma alocação eficiente de capital, você pode pegar um valor menor. Né? Tá todo mundo mirando, eu quero captar 1 milhão, virou padrão do mercado, né? Vou captar 1 milhão e pegar 20% e vou ceder 20% do meu negócio. É o padrão? É mais ou menos o padrão. Né? Porém, é um padrão para pessoas acima da média. Quem é acima da média? Aquele que já captou uma outra rodada, aquele que já vendeu uma outra empresa, aquele que já fez uma operação um pouco mais complexa. Não é o padrão para a maioria das pessoas que estão em programa de empreendedorismo. Essas não têm trajetória, estão começando agora. Então elas precisam pegar cheques menores, precisa vender a alma, né, para o investidor ali, pegar 100 mil, talvez 200 mil, e trocar 20%, né, desse valor, 15%, 25%, mas você precisa pegar 200 mil e provar que você faz muito com isso. Às vezes é um próprio edital. A gente sabe que tem muito edital aí, tem empreendedor que pega edital em cima de edital, a fonte de receita do negócio vira editais e nunca vai para o mercado, esse cara nunca vai pegar dinheiro do investidor privado, salvo as exceções, né, salvo os pontos fora da curva, que sempre existe, mas em via de regra não vai pegar, porque ele não está provando que ele consegue colocar um produto no mercado. Ele está provando que ele consegue pegar edital, e edital não é um dinheiro que tu coloca no teu bolso e sai utilizando. E o que ocorre também é que muita gente pega edital e investe errado. Pega edital, paga uma empresa, a empresa dá calote e não desenvolve o produto para eles. Né? Faz uma alocação eficiente, né? Coloca em outras coisas e não dá retorno àquele capital que ela levantou. Muita gente faz isso, muitos negócios fazem isso. O que ele está mostrando para o mercado? Eu não sou bom, com 50 mil reais ou com 100 mil reais eu não fui bom em gerenciar. Agora eu quero o seu dinheiro porque daí eu vou ser bom. É mais difícil de acreditar. Então você precisa, se você quer investimento, você precisa pensar na alocação eficiente de capital desde o momento zero do seu negócio. Se você for captar recurso, é mais provável que você capte, então, de uma pessoa ou de uma empresa, né, alguém que não é profissional de investidor, e esse perfil, ele não tem uma visão profissional, então você tem que educar ele. O que ocorre muitas vezes? Esse cara diz, eu vou investir, mas eu quero 50% do negócio, eu vou dar $500 mil por 50% do negócio. E esse tipo de negócio você não deve fazer, né, porque você está vendendo sua alma, né, recebendo metade ainda por sua alma. Você entrega a sua alma inteira, né, e recebe metade do valor por ela, porque ele vai ter um peso, uma participação de 50% nas decisões. Se no dia seguinte ele decidir liquidar a empresa, ele pega parte do valor para ele novamente. Né? Então, você deve pensar em manter em educar esse cara, porque ele não sabe sobre investimentos, ele quer manter a segurança o controle para ele, só que ele não vai estar lá no dia a dia tomando as decisões e buscando novos investidores. Então, no fim, ele fica sendo só uma barreira ao crescimento do negócio. Esse é outro ponto fundamental. E você captando esse cara, às vezes ele vai dizer assim, então eu vou investir $500 mil, mas vamos fazer o seguinte, eu te dou 150 mil agora, daqui a 6 meses te dou mais 150 mil, e daqui a um ano eu te dou mais 200 mil. Também não faça esse tipo de negócio. O relacionamento agradável que vocês têm vai começar a declinar, né? Se fizer um gráfico, uma curva de relacionamento investidor e startup investida, ele chega no seu ápice no momento do cheque. E aí ele começa a descer. Por quê? Porque a startup só vai estar dando prejuízo. A startup vai estar pegando dinheiro e queimando 10, 15, 20 mil por mês para montar um time, para construir um produto, e o cara, se não é alguém profissional, vai se desesperar com isso. Ele achava que no dia seguinte, ou 2, 3 meses depois, ele estaria recebendo já participação, né, recebendo royalties, recebendo lucro do negócio, e aí isso vai começar a desandar a relação e eventualmente ele até pensava que ia te pagar os outros 250 mil, 350 mil com o próprio capital da empresa, e isso nunca vai acontecer. E daí ele trava o desembolso. E mesmo que você tenha colocado no contrato, né, que se ele não aportar o restante, ele perde a participação na empresa, isso vai para a justiça e vocês vão levar 2, 3 anos, com sorte,
para resolver e você ter as 100% das ações de volta. Pensar que é cedo demais, não tenho produto, não tenho mercado, não estou faturando, então eu vou pegar muito dinheiro, vou pegar um pouco dinheiro por muita participação na empresa. Esse é um ponto que todo mundo pensa. E a verdade é mais provável que você pegue dinheiro nenhum do que você pegue um dinheiro para muita parte da empresa. É mais provável você não pegar nada. Então, se você tem tempo e se você pode fazer isso, se você quer captar também, comece desde o dia zero tentar captar, para você ser conhecido no mercado. Se você vai captar daqui a 2 anos, o melhor momento para ter começado é hoje, é 2 anos atrás, né? Se você vai precisar, estou começando a empresa hoje, ano que vem eu vou abrir uma rodada, o melhor momento para captar é hoje. Por quê? Porque eu vou captar? Não, porque eu vou fazer relacionamento. Você vai ter 1 ano para construir relacionamento, para estar mostrando que você tem eficiência na alocação de capital, que você é uma pessoa responsável, uma esposa, uma pessoa íntegra, né? Estarem acompanhando você ao longo desse tempo. Então, esses são os principais pontos aqui que eu levantei. Com certeza tem centenas de outros, né? Para você olhar. Esses são alguns pontos que eu vejo que pessoas estão entrando, né, nesses programas de empreendedorismo, achando que é fácil captar, todo mundo vende isso, não é fácil, é a minoria. No momento que o nosso país vive, a probabilidade de se captar é muito pequena, então, né, não vá com essa expectativa. E a prioridade é montar um negócio olhando em ganhar muito dinheiro. Esse que tem que ser o ponto. Todo mundo pensa em vender produto. Nesse ecossistema de startups, pessoas pensam, eu vou entrar e o meu produto vai ser mais barato que o dos outros. Essa não é a mentalidade certa se você quer captar investimentos. Se você quer captar investimentos, você deve pensar qual é o maior valor possível que eu posso cobrar no mercado. Não é o menor valor possível. Você tem que entrar com a mentalidade de como cobrar o maior valor possível. Porque se tiver maior margem, maior retorno, maior capital que fica no seu negócio, maiores são as chances do seu negócio prosperar. Então não aposte na proposta de valor de preço. É uma proposta de valor interessante? É, mas é um jogo mais difícil do que se você tentar jogar o jogo da percepção de valor. E ter concorrentes, né, nesse contexto, ter concorrentes como sócio, vale a pena? Pode ser que valha, mas o que você deve analisar? Talvez os concorrentes queiram investir no seu negócio para te fazer uma proposta irrecusável, vender 51% da empresa e aí te enterrar dentro daquela empresa e não deixar você fazer mais nada e matar o produto. Mas você já sabe que não deve vender 51% da empresa. Pode ser para copiar o seu produto também e pode ser para ter um novo canal de aquisição de clientes, que essa é a jogada normalmente mais estratégica e mais inteligente. Então, quando você for negociar com um concorrente, você pensa, o meu produto vai canibalizar as vendas do seu produto? Se for canibalizar vendas, o teu produto não é interessante para ele. Então, ele talvez queira te comprar para te matar. Né? Então, você já deve ir com essa mentalidade de não receber investimento dessa empresa, ou de se proteger mais, né? Ou de ter umas cláusulas melhores. Agora, não vai canibalizar, vocês podem ser parceiros e talvez usar o mesmo canal de vendas. Né? Bom, essas são coisas básicas, né, que existem aí, que é importante você julgar. Eu sei que eu estou falando para negócios extremamente diferentes, né? Eu atendo negócio desde piscicultura até fintech, então ramos completamente diferentes, com mentorias aí para esses perfis. Se você não concorda, acho que não faz sentido para a sua realidade, me fala aqui, vou ter prazer em ouvir. E se você acha que tem mais coisas básicas que ninguém sabe no mercado também, que era necessário as pessoas iniciantes saberem, também deixa aqui para a gente ir aprofundando mais esse conteúdo, tá bom? Obrigadão pela sua atenção, um bom trabalho.